A palavra que minha boca profere não volta sem ter produzido seu efeito. Amém. A palavra que minha boca profere não volta sem ter produzido seu efeito. Essas são palavras do Senhor, que nos diz que quando a palavra dele vem, se nós a recebemos, ela causa um efeito nas nossas vidas. Então, ouça a palavra de Deus, deixe ela entrar na sua vida e causar o efeito que Deus quer causar. Esse efeito só vai acontecer se nós permitirmos. Esse efeito só vai acontecer se nós abrirmos os nossos corações. Então, é palavra do Senhor. Se você quiser se firmar nessa palavra, Isaías 55:11, a minha palavra não vem, a minha boca não, a palavra que minha boca profere não volta sem ter produzido efeito. E eu creio nisso. E é por isso que nós vamos na palavra do Senhor, que vai nos curar, que vai nos libertar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos começar em Mateus, na Bíblia da Ave Maria, na página da Ave Maria 1302. Mateus 14:22. Mateus 14:22, Ave Maria 1302. Jesus caminha sobre as águas. Amém? Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Paremos. Quando eu ouço essa palavra, que por várias vezes nós já falamos sobre ela aqui, e por várias vezes ela trouxe várias traduções, várias reflexões. Então, quantas coisas, aí eu fiquei pensando, Jesus é perfeito demais, como ele vem nas nossas necessidades, como ele vem quando eu estou precisando, como ele vem quando eu preciso ouvir, eu preciso entender, e como ele é perfeito. Olha só, Jesus obrigou seus discípulos a passar para outra margem, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele já programar, ele tinha planejado, ele tinha já planejado. Então eu quero dizer que Jesus tem um plano para as nossas vidas. Jesus tem um projeto de vida para cada um de nós. Jesus tem tudo escrito para nós. A nossa vida está nas mãos de Jesus. Entendeu isso, gente? Nós mudamos as coisas, nós mudamos os destinos, nós mudamos as páginas que ele escreveu para nós. Muitas vezes nós as deixamos em branco, muitas vezes nós pulamos, muitas vezes nós não aceitamos, mas Jesus projetou para nós um plano para cada um de nós. Então, quando ele pediu para que seus discípulos ultrapassassem, passassem para outra margem, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já sabia, ele já tinha projetado isso. E ele permite que as coisas aconteçam para que a gente seja amadurecido, para que a gente seja, para que a gente possa crescer na nossa fé. E quando eles passaram para outra margem, e eu imagino que eles até nem entendiam o porquê, por que passar para outra margem, e ele ficou ali, né, do outro lado, sozinho, mas Jesus sempre orante, como diz aqui, ele estava sozinho, na solidão, orando, era ele e o Pai, Jesus e o Pai. E aí, entretanto, já no versículo 24, a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. E aí, quando eu leio esse versículo, gente, pois o vento era contrário, isso significa que quando nós estamos vivendo as nossas adversidades, quando nós estamos vivendo os nossos problemas, e é exatamente aí que nós entramos, porque quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos, às vezes, até mesmo querendo desistir, olha quem aparece, Jesus. Jesus vem caminhando sobre as ondas. Jesus veio caminhando. Então, ele vem para nós quando nós estamos naqueles momentos de dificuldade. Ele vem até nós quando nós o clamamos, quando nós o invocamos, quando nós o chamamos.
Então, pela quarta vigília, ele veio até eles, porque ele já sabia que eles estavam passando por um momento de dificuldade. Jesus conhece as dificuldades que nós estamos vivendo, ele sabe os momentos difíceis que nós estamos enfrentando, ele sabe o que você e eu precisamos. E ele veio até eles, caminhando sobre o mar. Caminhando sobre o mar, imagina isso, gente. Caminhando sobre o mar. Aí você está numa tempestade. Eu quero que você imagine essa cena. Você está ali, em meio a um barco. E aquelas ondas enormes em meio a um mar. Tempestades violentas e aquelas ondas. De repente, surge alguém em meio àquele lugar, sabe? Então veio caminhando sobre as ondas. E aí, sobre as ondas. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, eles ficaram com medo. É um fantasma. E olha o que eu quero dizer com isso. Quando nós estamos vivendo aquelas dificuldades, aquelas adversidades, as tribulações, chame de o que você quiser, mas o que você está vivendo, nós enxergamos às vezes Jesus como um fantasma. Ou melhor, o inimigo, o demônio, o encardido, seja lá que nome for, ele nos distorce a visão, entendeu? Ele faz com que a gente veja a nossa solução como um fantasma. E foi isso que os discípulos viram, um fantasma. Eles tiveram medo, eles olharam para aquele homem, aquela imagem que vinha, porque eles não entendiam até então o que era, mas alguma coisa caminhando sobre as águas, e ele encarou aquilo como um fantasma. Então o inimigo faz com que a gente veja aquele homem que pode mudar a nossa situação, aquele Deus que pode mudar a situação como um fantasma. Então são os nossos olhos, é aquela dificuldade que nós estamos vivendo que distorce toda a intenção que Jesus tem para agir em nós. O inimigo vem e age, porque ele é astuto e ele nos ludibria, sabe? Ele vem na nossa mente, ele vem no nosso coração e ele vai criando condições até que a gente chega a imaginar que Jesus é um fantasma. Ou seja, não acredita não, isso é passageiro, isso é um fantasma, isso vai logo, né? Então é assim que a nossa situação nos diz quando nós estamos diante de Jesus, o inimigo tenta nos ludibriar. E aí eles se assustaram, é um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Porque olha só, você naquele lugar já com dificuldade, aquelas ondas que invadiam aquele barco, aquele tumulto, aquela situação horrorosa, de medo, de pavor, realmente era assustador. Então se imagina agora na sua situação, se imagina agora na situação que você está vivendo, com a sua família, com os seus problemas, com o seu trabalho, com a sua dor, com a sua enfermidade, com seus filhos, eu não sei, com a sua esposa, com o seu esposo, lá no seu trabalho, então, na condição que você trouxe para Jesus. Imagina você nesse tumulto todo que você está vivendo, né? Então, Jesus aparece e diz assim, tranquilizai-vos, sou eu, e eu vou vivenciando essa palavra de uma forma muito intensa, porque eu visualizo Jesus vindo, sabe, em meio à minha tempestade, em meio às ondas do alto mar que eu estou vivendo, naquelas tribulações, naquelas ondas tenebrosas, e aparece Jesus e ainda me diz, tranquilizai-vos, sou eu sou Jesus, eu sou aquele que posso reverter, eu sou o Deus do improvável, eu sou o Deus do impossível, sabe, e eu vejo Jesus, sabe, gritando, gente, enquanto os filhos, nós filhos, estamos nos dispersando, enquanto nós estamos nos abalando, enquanto nós estamos, sabe, realmente desistindo de seguir esse homem. Muito pelo contrário, nós estamos vendo como um fantasma. O que é um fantasma? Se não algo que simplesmente desaparece e aparece e nada traz de significante para a gente, né? E ele diz, tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhas medo. Como eu te disse no início, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E ele então disse, Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E aí esse desafio, né, de Pedro, porque ele já sabia que era Pedro quem ia ter essa palavra. E Jesus disse, então vem. E você concorda comigo que Jesus não precisava agir dessa forma? Jesus poderia simplesmente ter, em meio àquela tempestade toda, vir ao encontro deles, sabe, de uma forma simplesmente simples, e simplesmente apaziguar aquela situação e pronto. Mas não, ele quis
desafiar naquele momento a fé de Pedro. Ele quis naquele momento que Pedro amadurecesse. Ele quis naquele momento que Pedro se movesse. Ele quis naquele momento que Pedro fosse tocado. E aí disse-lhe, vem. E Jesus quer chamar-nos a cada um de nós. Jesus quer nos colocar hoje nessa presença. Jesus quer chamar você e eu. Então eu quero que por um instante, que você possa acordar, que você possa verdadeiramente olhar para Jesus. Não sei o que é que está aí no seu coração. Não sei o que se passa aí. Eu só sei que o inimigo tem tentado, por muitas vezes, te derrubar. Por muitas vezes te assombrar. Por muitas vezes te colocar este Deus como um fantasma. Mas é o próprio Jesus que diz para mim e para você agora. Vem. Vem, vem, porque eu vou te segurar. Vem porque eu vou te mostrar o caminho. Vem porque eu vou te mostrar qual é a decisão. Vem porque eu vou te mostrar, eu vou te curar. Vem porque eu vou transformar. E é isso que Jesus quer dizer hoje, que eu senti no meu coração. Que Jesus quer transformar hoje as nossas casas. Que Jesus quer transformar hoje os nossos corações. Que Jesus quer transformar hoje tudo que há em nós, que está, sabe, remoendo, nos transformando, nos redimindo. Jesus quer transformar tudo isso hoje. Então ele fala, vem. E aí Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas. Caminhava sobre as águas. Gente, imagina isso. Imagina essa cena. Imagina. Pedro saiu do barco. Se já não bastasse simplesmente ele sair do barco em meio àquela tempestade toda, porque você imagina, que terror, né? Eu nunca estive presente num mar de violento, mas eu imagino aquelas ondas que ultrapassavam, aquelas coisas horrorosas, o medo, o pavor que estavam sobre eles, né? Se não bastasse simplesmente ele falar, vem. Aí ele disse, ele caminhou sobre as águas, ao encontro de Jesus. Então, quando nós estamos vivendo os nossos problemas, quando nós estamos vivendo essas tempestades das nossas vidas, e aí quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos enfrentar. E muito além disso, nós só não caminhamos, mas nós passamos por cima da tempestade. Quando nós olhamos para Jesus, nós caminhamos sobre os nossos problemas. Não são eles que caminham conosco, não são eles que vão nos derrubar, mas nós vamos caminhar por cima da tempestade. Nós vamos caminhar por cima dos problemas. Quando nós estamos visualizando, focando os nossos olhos, focando a nossa fé, focando a nossa oração em Deus. Então ele diz, vem. E Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e começando a gritar, a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Gente, e essa palavra é tão real do que nós necessitamos, do que nós vivemos, é bem isso mesmo que acontece conosco. Às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos dedicados mesmo, às vezes nós estamos ali na caminhada, buscando, perseverando, fazendo jejum, oração, enfim, fazendo a nossa parte. Aí de repente, sabe, tudo muda. Tudo vira um tumulto de confusões, é uma guerra, é uma batalha, e é isso que a gente intitula muitas vezes, nós vivemos uma batalha espiritual. Por muitas vezes nós estamos vivendo uma zona de conforto espiritualmente, mas por outras vezes nós vivemos uma batalha espiritual, e é isso que o país está vivendo. Não só o país, mas o mundo está vivendo. O mundo está passando por essa batalha espiritual, e eu sinto muito, porque muitos ainda não reconhecem isso. Muitos ainda estão distorcidos. Muitos ainda, ao invés de buscar este Deus que chama, vem, vem, chamando-nos a cada instante, sabe? Nós nos distorcemos, nós desviamos a nossa rota, nós desviamos o nosso olhar, porque é muito mais cômodo para nós acreditar que nós vamos continuar ali naquela tempestade, que a tempestade vai afundar aquele barco, sabe? Por muitas vezes nós achamos que nós estamos ali seguros daquele barco, e nós não temos coragem de pular, nós não temos coragem de ir, porque ainda não confiamos em Jesus, porque ainda não acreditamos. Por isso nós permanecemos onde estamos, por isso permanecemos
com o problema que estamos, porque nós não conseguimos ainda entregar para aquele que pode todas as coisas, para aquele que hoje fala, vem, eu estou aqui, tranquilizai-vos, eu quero cuidar de você, eu quero te curar, eu quero te salvar, eu quero hoje fazer o impossível, hoje eu quero fazer o improvável na sua vida. Quando o homem chegou para você e falou que você não podia mais, eu quero dizer que você pode, que eu posso fazer algo na sua vida, que eu posso fazer o que você não pode. Então, quando nós não entendemos, enquanto nós não entendemos isso, sabe, nós permanecemos nessa luta muitas vezes conosco mesmos, né? Então, é isso que Jesus vem, e eu imagino Jesus gritando mesmo, né? E aí Pedro pede para Jesus, salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então é isso, sabe? Mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós viramos as costas, mesmo quando nós desistimos, sabe, Jesus, mas quando nós reconhecemos e ainda buscamos e ainda chamamos, sabe, esse Jesus vem ao nosso encontro, mesmo assim ele vem, e ele vem de novo, e ele vem de novo, e ele vem de novo, quantas vezes nós o convidarmos, quantas vezes nós o chamarmos, né? E aí, lá no Salmo 33, 11, 33, 19, diz assim, 20, diz assim, são numerosas as tribulações, mas todas o livra o Senhor. Eu quero dizer para você que toda tribulação que você trouxe para Jesus hoje, o Senhor vai te livrar. Em toda tribulação que você colocou hoje diante do Senhor, porque a palavra dele aqui, ele nos garante, são numerosas. Então ele diz para nós que nós vamos ter tribulações, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, mas de todas elas ele vai nos livrar. De todas elas nós vamos ser salvos, de todas elas nós vamos ser restaurados, de todas elas nós vamos ser em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, de todas elas nós vamos ser livres em nome de Jesus, porque ele protege cada um de seus ossos. Nenhum só deles será quebrado. Isso significa a proteção do Eterno, a proteção desse Pai, que ele não deixa que nada toque o seu ungido. Então, quando nós somos afrontados, quando nós passamos por essas dificuldades, quando nós passamos por esses problemas, nós podemos ser atingidos assim muitas vezes emocionalmente, sermos abalados, mas ele não vai permitir que os nossos ossos sejam quebrados. Nenhum deles só será quebrado. Essas são palavras do Senhor. Então, guarda esse versículo para você. São numerosas as tribulações que você há de passar. São numerosas as tribulações que você há de vivenciar. Mas de todas, o Senhor vai te livrar. Em nome de Jesus. Então, agora, por um instante, nós vamos colocar a tribulação que nós trouxemos para o Senhor. Porque às vezes nós achamos impossível. Porque às vezes nós achamos que nós não somos dignos, merecedores de receber a graça do Senhor. Mas Ele nos garante, de todas, Ele vai nos livrar. Então, coloca aí no seu coração. Porque é o próprio Deus, o próprio Jesus que vem e diz, vem, tranquilizai-vos, porque eu estou aqui. Tranquilizai-vos, porque eu estou aqui para te salvar, para te restaurar, para te mostrar, para te hoje te trazer uma decisão, para te hoje mostrar um novo caminho, né? É esse Deus que vem hoje na nossa escuridão, nas trevas, nos desertos que a gente está vivendo, mostrar hoje, sabe, o amor, a compaixão que Ele tem por cada um de nós. Então, são numerosas as tribulações do justo, mas de todas, livra-me o Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Amém?